Vim convidar você para conhecer a Alce Gourmet, doceria e hamburgueria. Um ambiente pensado para você e sua família, onde você encontra os melhores doces artesanais de Cruzeiro do Sul. Nossos produtos são feitos com os melhores ingredientes e aqui você encontra o melhor atendimento da cidade. Hambúrguer, sanduíche, batata frita e doces artesanais você encontra aqui na Alce Gourmet. Uma variedade de geladinhos gourmet feito com amor para você. Nos faça uma visita na entrada da rodoviária ao lado da praça de alimentação. Abrimos ao meio-dia com a doceria e ficamos até às 11h30 da noite. Olá galera, tudo bem com vocês? Nossa visita de hoje é aqui pela WR Cosméticos. Para quem ainda não conhece o endereço da WR Cosméticos, nós nos encontramos no Cais, atrás da Catedral, no box 11. Na WR Cosméticos você encontra linhas para profissionais em salão até consumistas finais. Nós temos linhas diferenciadas de shampoo, condicionador, máscaras e óleos de cabelo. E aqui tem uma variedade de linhas para cabelos cacheados, cabelos loiros e também para cabelos naturais. Olá, queridos, tudo bem com você que nos assiste agora? Estamos iniciando mais um podcast da Igreja Batista Maranata. Aqui quem vos fala é o pastor Patrício e convido você a compartilhar esse áudio, esse link, compartilhar no YouTube, nos canais, com a sua família, com seus vizinhos, compartilhar também com aqueles que moram ao seu redor, na escola, na faculdade, no seu trabalho. Nós estamos iniciando mais um podcast voltando para Jesus. E como esse programa tem abençoado vidas, como esse programa tem abençoado, alcançado vidas através de uma breve conversa, de um diálogo entre duas pessoas, dois irmãos, pastores, né? Que vai abençoar a sua vida. Eu creio que neste dia, você que está me assistindo aí, você que ainda vai chegar a assistir também, chegar até você vai ser impactado por esse podcast. Eu declaro que você vai ser abençoado por esse podcast, ok? Na minha concepção, o podcast ele sempre ajuda a destravar, a desbloquear pensamentos, normas, né? Aquele preconceito que você tem sobre a Bíblia, sobre alguns textos bíblicos, né? E aqui quem vos fala é o pastor Patrício. Eu trouxe um irmão meu muito querido e amigo, o irmão Ismael, que também vai estar se apresentando aqui nesse momento, vai estar comigo nesse podcast abençoado, ok? Aqui, irmão Ismael. Um prazer, pastor. Prazer estar aqui participando desse podcast. E é um tema muito importante, né, para a nossa sociedade hoje. É um tema que a gente vai abordar aqui nesses minutos, que vai... Se você colocar em prática o que a gente vai estar orientando a fazer aqui, você vai ser bem-sucedido, os seus dias de vida vão ser prolongados aqui nessa terra, em nome de Jesus. Irmão Ismael, qual é o tema desse nosso podcast de hoje que nós temos para abordar para as pessoas? O tema de hoje é: por que os jovens estão morrendo tão cedo hoje em dia, pastor?
Isso, muito bom. É um tema que a gente quer abordar, vamos abordar nesse dia maravilhoso aqui com você, que vai esclarecer a tua mente, vai esclarecer os teus pensamentos acerca desse tema tão poderoso nos dias de hoje, né? Por que que os jovens estão padecendo, estão falecendo tão cedo na nossa geração? Porque o correto, né, irmão Ismael, é que os filhos façam o enterro dos seus pais, né? Mas hoje o que acontece? Os pais estão enterrando seus filhos, estão vendo seus filhos muito cedo indo para a sepultura, né? Enterrando eles ali, que não é o correto, não é na ordem correta, tá bom? Então, nós queremos abordar esse tema abençoado que vai impactar, que vai destravar, como eu falei anteriormente no início, a sua mente a respeito dentro da Bíblia, abordando um tema biblicamente, né, com exemplos aqui de jovens que foram bem-sucedidos na vida, exemplos de jovens também que foram mal-sucedidos, isso tudo dentro da palavra de Deus, ok? Irmão Ismael, quer começar? O primeiro tema que eu quero deixar aqui de referência é Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que é um dos mandamentos e é o primeiro mandamento que o Senhor ele nos deixou. Então, quando nós desonramos os mandamentos de Deus, como o pastor acabou de falar, que o normal é os pais enterrarem os filhos, e hoje está diferente, porque estamos desonrando, não estamos honrando os mandamentos de Deus. Então, quando a gente deixa de honrar os mandamentos de Deus, nós vamos viver o contrário da promessa de Deus. Isso, exatamente. Exatamente, irmão. Então, aqui no Êxodo capítulo 20 e versículo 12 vai dizer assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui fala de que os seus dias sejam prolongados, prolongue, é algo que vai alongar os seus dias, né? Vai aumentar os teus dias na terra de forma que esse ele vem antes. Se você obedecer os mandamentos, se você for temente ao Senhor, né? Como o irmão Ismael acabou de mencionar, os teus dias vão ser automaticamente prolongados, ou seja, eles vão ser, antes de você viver eles, já vão ser alongados, porque você está obedecendo, porque você está cumprindo o mandamento fiel de Deus, que é honrar teu pai e honrar tua mãe. Nesses dias tão difíceis, de que as pessoas já não estão honrando, os filhos já não querem honrar mais os pais, né, Ismael? Os filhos já não querem mais, não são gratos à comida na mesa, não são gratos mais à água que está ali geladinha, que sai da geladeira, né? Não são gratos a uma cama quentinha que está ali para eles chegarem do trabalho, da faculdade, ou então da escola e chegarem no quarto, tem uma cama quente, tá debaixo de um teto onde não tem goteira, não tem chuva, eles vão estar lá bem aquecidos, né? Já não são gratos mais pelo pai que tem, pela mãe que tem. Então, os dias estão muito difíceis de hoje, né? Em relação aos jovens honrarem pai e mãe. E eu creio que é uma das causas possíveis de os jovens estarem morrendo precocemente, de os jovens estarem morrendo tão cedo, né? São jovens aí cheios de vida, cheios de expectativas, são jovens aí que tem tudo pela frente, um futuro enorme, um futuro brilhante pela frente, porém, por não cumprir um simples mandamento, que é tão simples, honrar o teu pai e tua mãe, aquele que te gerou, aquele que te colocou no mundo, aquele que te deu vida, aquele que te dá o pão, que te dá água, que te dá um teto para você morar, aquele que te investe em você, nos teus estudos. Então, é algo tão simples, honrar, ser grato. Honrar é ser grato ao pai, ser grato à mãe, por aquilo que ele te deu. E isso é fato nos dias de hoje que a gente está vivendo, que não ocorre. Eu não estou generalizando, Ismael, eu não estou generalizando. Não são todos, mas uma boa parte dos jovens não fazem mais isso, né? Não sabem honrar o pai, não sabem chegar em casa e dizer, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, obrigado pelo pão, obrigado pelo tênis que você comprou para mim, obrigado pela bicicleta que o senhor comprou para mim, obrigado pela faculdade que você está pagando para mim, meu pai e minha mãe. Então são coisas simples que os jovens deveriam fazer e eles não estão fazendo. É isso, Ismael? Verdade, pastor. E esse mandamento aí de Deus, se a gente colocar ele em prática, observe que aí são duas promessas para nós, né? Para que os nossos dias na terra se prolonguem, para que nós vá bem, para que nós se dê bem na vida. Isso. Então não é só os nossos dias serem prolongados na terra, mas é para que nós vivamos bem. Correto. E os jovens hoje não estão vivendo bem e não estão vivendo muito. Exatamente. Porque estão desonrando a Deus.
não estão obedecendo esse mandamento. Quando a gente não obedece esse mandamento, automaticamente a gente está desonrando a Deus, porque foi Ele que deixou esse mandamento para nós. Verdade. Então, quando a gente honra o mandamento, a gente está obedecendo a Deus e está honrando nossos pais. E ainda por cima, o resultado disso, desse mandamento que o Senhor nos deu e que a gente realiza ele tem uma promessa na nossa vida. Nós vamos viver bem e vamos viver muitos anos. A maioria dos jovens hoje não está acontecendo isso, não estão vivendo bem. Por quê? A maioria dos jovens hoje em dia, o pastor, estão depressivas. Verdade. A maioria dos jovens hoje estão com problemas. Então, os jovens não estão vivendo bem. A maioria dos jovens, se você for observar, a maioria dos assassinatos hoje envolve jovens. Verdade. Os roubos hoje envolve jovens. Acidentes com bebidas alcoólicas vai envolver os jovens. Exatamente. Então tudo está envolvendo os jovens. A maioria das mortes hoje está envolvendo os jovens. Por quê? Porque falta obedecer. Os jovens não querem mais obedecer os mandamentos. Os jovens hoje em dia, pastor, eles não querem mais obedecer os princípios de Deus. Então, quando nós desobedecemos os princípios de Deus, nós vamos viver o contrário da promessa. É assim, está escrito, é bíblico. Se nós honrarmos, nós vamos ser bem-sucedidos. Se nós não honrarmos, nós vamos viver o contrário da promessa na nossa vida, pastor. Exatamente, Ismael. Como o Ismael acabou de falar, é isso. Se você não vive, você não honra seu pai e sua mãe, você vai ver o contrário dessa promessa. A promessa é: viva bem e que seus dias serão prolongados, alongados, né? Viverá muito sobre essa terra. E se você não honrar seu pai e sua mãe, é o contrário, como o irmão Ismael falou. Você vai ter uma vida encurtada, você vai ter uma vida breve nessa terra, mais breve do que diz lá o salmista do Salmo, que ele vai dizer assim, que os nossos anos de vida são no máximo até 70 anos, né? Que o homem pode viver. E depois disso é canseira, é enfado. Mas aqueles jovens, aquelas pessoas que não honram o pai e a mãe, não vão nem chegar aos 70 anos, Ismael. Eles não vão chegar nem aos 50. Tem jovens aí com 13, 15 anos que já perde a sua vida, é ceifada. Por quê? Porque não honra o pai e a mãe, né? Porque não querem mais obedecer, não querem mais obedecer. Se dentro de casa, Ismael, os filhos não querem nem obedecer o pai e a mãe, como é que eles vão obedecer o professor na escola? Como é que eles vão obedecer na faculdade? Como é que eles vão obedecer às autoridades que estão postas sobre a cidade, né? O governo, o prefeito, né? Os deputados, vereadores, as leis, né? Nem as leis de trânsito querem respeitar. Então, isso tudo a gente vê nos dias de hoje, que começa dentro de casa. O desrespeito, a falta de obediência, a falta de temor, a falta de apreço, né? Então, tudo isso vai gerando uma cadeia, Ismael. O que acontece? Quando eu não obedeço pai e mãe, então lá fora, aí que eu não obedeço mesmo. Porque se meu pai, que me deu vida, e minha mãe, eu não obedeço, eu não respeito, eu não temo, eu não tenho aquele apreço, quem eu vou obedecer lá fora? Não é verdade, Ismael? É verdade. É importante destacar, pastor, Sim. que o que eu escolho hoje é o que vai definir o meu futuro de amanhã, né? Exatamente. Então é por isso que quando a gente jovem, a gente tem que honrar os nossos pais. Porque os nossos pais, eles nunca vão querer o nosso mal. Os nossos pais, eles nunca vão nos dar um conselho para querer o nosso mal. Verdade. Os nossos pais, eles sempre que a gente quer que a gente seja bem sucedido. Os nossos pais querem para nós um futuro melhor. Os nossos pais, eles não querem que a gente viva a vida, o sofrimento que eles passaram, eles não querem isso pra gente. Então os nossos pais, eles querem algo muito melhor que eles tiveram. Mas aí cabe a nós. Sim. Cabe a nós a escutar, cabe a nós a querer honrar esse mandamento, porque nós não somos forçados. É um mandamento que Deus, ele não obrigou ninguém a seguir os mandamentos. Deus, ele não obriga ninguém a seguir ele. Simplesmente ele deixou os mandamentos e aí cabe a mim e cabe a você a decidir se nós vamos obedecer ou se nós não vamos obedecer. Correto, Ismael. Bem destacado esse ponto que a gente precisa entender, é que Deus, ele jamais vai obrigar alguém a fazer algo. Deus não vai obrigar você a fazer algo. Deus não vai... as pessoas têm uma imagem de Deus como se ele fosse um velhinho, um cabelo bem branco, né, Ismael? E ali com um chicote na mão, com um cajado na outra, e dizendo, bora, faz isso. Não, Deus não é assim, gente. Deus, ele não é essa imagem. Deus, ele é um Deus soberano, perfeito. Ele é um Deus que está sentado no trono. E ele observa todas as coisas, sabe de todas as coisas. Porém, ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele apenas dá
ele só direciona, é por aqui. E vai a sua escolha, vai da sua escolha, vai da sua opção. Deus sempre deixa duas opções, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Se for pelo lado direito, vai viver bem. Se for pelo lado esquerdo, já não vai viver bem. Então sempre tem escolha, você sempre terá uma escolha. Isso chama-se livre-arbítrio, tá bom? Deus, ele é tão poderoso, tão majestoso, que ele nos dá e nos deixou livre-arbítrio, a opção de escolher, né? Aquela questão de escolha, você tem essa questão para você escolher entre o bem e o mal. Então toda vez, Ismael, que aí as pessoas vão pro lado errado, né? Que desobedecem, que se acidentam de moto ou de carro, ou vão para bebida, como você falou no início aí, geralmente esses jovens, o que acontece? Geralmente esses jovens, por se afastar de Deus, por não estar obedecendo o pai nem a mãe, aí já implica uma coisa. Se eu não obedeço meu pai, se eu não obedeço minha mãe, Ismael, já implica que eu não estou temendo a Deus. Já implica que eu não estou mais na presença de Deus. Implica que eu já, um termo bem prático, um termo aqui bem conhecido, já chutei o pau da barraca e eu não estou nem mais para ninguém. E aí quando esse jovem, essa pessoa se afasta de Deus, que ela não obedece mais o pai dela, nem a mãe dele, o que é que acontece? A mão de proteção de Deus, ela vai sair de cima dessa pessoa. A proteção sai. Né? Eu sempre uso aquele texto, Ismael, Lucas capítulo 15, verso 11, que fala do filho pródigo. Ali todo mundo conhece a história do filho pródigo. Era um homem, era um rapaz jovem, muito jovem. O pai dele tinha tudo, era fazendeiro, tinha uma grande terra, tinha animais, tinha bons recursos, né? E aí aquele jovem pede, ele simplesmente pede, Ismael, pai, eu quero a parte da minha herança. Por que ele pediu? Ele estava insatisfeito de estar dentro da casa do pai dele. Ele estava insatisfeito de estar ali com todas as regalias. Mesmo assim, ele estava insatisfeito com a vida que ele levava. O que é que ele queria viver? Uma vida à vontade. Uma vida conforme ele queria, ao seu bel prazer. Aonde o nariz dele apontava, ele queria viver essa vida. Então, esse jovem fez o quê? Resumindo a história. Pegou a sua parte da herança, o pai dele deu. Ele saiu da casa dele. No que ele sai da casa dele, a casa do pai, ela simboliza provisão. Ela simboliza proteção e ela simboliza amor. Quando você sai da casa do pai e da presença do pai, você está perdendo o direito de provisão, de proteção e de amor. Você vai viver a sua vida conforme o seu nariz apontar. Quando você passa a viver essa vida, aí se cumpre aqui o que Ismael falou, que você não honra teu pai e tua mãe, vai vir o contrário, né, dessa promessa. A promessa é viva bem e que seus dias sejam longos sobre essa terra. Quando você não faz isso, você vai viver o contrário, conforme foi o filho pródigo. Ele foi, viver a vida a lá vão ter, do jeito que ele queria, onde o nariz dele apontava. Porém, levou dinheiro, levou recurso, porém, numa determinada parte da vida dele, Ismael, você sabe muito bem da história, o rapazinho ficou sem amigo, ficou sem dinheiro, terminou no meio de uma lama, onde havia porcos, um criador de porcos, e ele estava no meio daquela lama. E no meio daquela lama ele desejou comer. Ele teve fome, que ele desejou comer a comida dos porcos. Então, jovem, o conselho que eu lhe dou nesse dia maravilhoso hoje. E conselho, se ele fosse bom, muitos falam, né? Ele seria vendido, né? Mas aqui não é um conselho apenas, isso aqui é princípio bíblico, é princípio para você viver bem, é princípio para você viver uma vida longa nessa terra e ser próspero também nessa terra, para ser bem sucedido. Então, o princípio que eu falo aqui é honra teu pai, honra tua mãe, dá valor para teu pai, dá valor para tua mãe, as coisas que eles fazem por ti, porque é uma promessa muito boa para ti, é viver bem e uma vida longa sobre essa terra. Não queira ficar no meio dos porcos, né, Ismael, ali, enlamaçado no pecado, ali na bebida, ali no meio do álcool, no meio das drogas, no meio ali da prostituição. Isso não é vida, não é verdade, Ismael? Aquele jovem, o pastor, o pai dele, ele não queria que o filho saísse da casa. Sim. Mas tem o livre-arbítrio, o filho queria ir, a qualquer custo o filho queria ir, certo, porque ele queria viver coisas novas. Então, no momento que ele decide sair da casa do pai, ele decidiu também ali não obedecer mais o pai. Certo. E aí é por isso que ele passou por tudo que ele passou. Nós conhecemos o final da história. Só que o pai, mesmo o filho querendo sair de casa e o pai não querendo, Isso. o pai deu a parte da herança. Sim. O pai deu a parte da herança do filho. E o filho foi, saiu e gastou tudo que tinha. Só que quando ele viu que não tinha mais ninguém, como o senhor acabou de falar, para onde ele decide voltar de novo?
Para a casa do pai. Para a casa do pai. E aí o pai não disse não para ele. O pai, quando viu ele, a Bíblia diz que todos os dias o pai ficava na janela e olhava o caminho que ele saiu, porque ele esperava o filho voltar um dia. E quando ele avista o filho voltando, ele vai e corre ao encontro. Então, se eu puder dar algum conselho para você, jovem, hoje, o meu conselho é: honra teu pai, honra a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados aqui nessa terra. O teu pai e a tua mãe são os únicos que não vão te abandonar. Os teus amigos, eles podem... Se tu estiver bem, tu vai ter amigos. Mas no momento que tu não estiver bem, os teus amigos vão se afastar. Os colegas vão se afastar. Porque ali é só amigos momentâneos. São colegas ali de passagem. Não são para a vida inteira. E o teu pai e a tua mãe é para a vida inteira. Então, se eu puder te dar um conselho, honra o teu pai e a tua mãe. E mais, pastor, a escolha que eu faço hoje vai dizer o que eu vou ser amanhã. Correto. O que eu decido hoje vai decidir aonde eu vou estar amanhã. Vai refletir do meu amanhã, né? Exatamente. Isso. Então é importante você pensar bem antes de escolher. Então pense bem antes de sair da casa do pai. Pense bem antes de pedir a herança do pai. Pense bem antes de gastar essa herança com o que não deve. E pense bem antes de desonrar o seu pai e a sua mãe. Exatamente, Ismael. Complementando aí a questão que o Ismael falou, irmãos, jamais queira provar das coisas lá de fora que você acha que são boas, que são prazerosas, que são um alívio, um descanso para a alma. A palavra de Deus vai ser bem clara, irmão Ismael. Jesus fala assim a todos os cansados, aos oprimidos e aos sobrecarregados, que venham até ele, né? Vinde a mim, todos sobrecarregados, oprimidos e aflitos, que eu vos aliviarei. Ou seja, o teu alívio, o teu descanso, não é no cigarro, não é na bebida, não é desonrando o pai, não é desonrando a mãe, não é na prostituição, não é vivendo a vida lá fora. O teu descanso é somente em Cristo Jesus. O podcast aqui é voltando para Jesus. E nesse dia que eu, mais o irmão Ismael aqui, estamos tentando incultar na tua cabeça e abrir a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, para dizer que em Jesus a vida é boa, é plena e a vida é eterna. Em Jesus é luz, é caminho, é um lugar de bênçãos viver com Jesus Cristo, ok? Nesse dia tão maravilhoso, né, Ismael? A gente que já foi alcançado por esse Cristo, a gente não larga ele por nada. Eu já experimentei muitas coisas, irmão Ismael, aí fora, antes de ser cristão. Muitas coisas eu experimentei, mas quando eu experimentei Cristo, para mim, eu não quero experimentar mais nada. Foi a melhor experiência da minha vida, foi ter experimentado Cristo, ser alcançado por Ele. Neste dia, eu quero só compartilhar isso, amém? Amém. Pastor, complementando, né? Como o senhor falou, o mundo, ele oferece para nós muitos prazeres. Só que esses prazeres que o mundo ele nos oferece, eles são passageiros. A gente tem que entender que é passageiro. Se você bebe hoje, amanhã você vai querer beber de novo. Porque ali é momentâneo, passa rápido. Você está se drogando hoje, mas amanhã você vai querer estar se drogando de novo. E isso vai te levando, isso vai te prejudicando cada dia mais e mais. Virando a bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Quando você vê, você já está viciado. Quando você vê, você já está com uma depressão. Quando você vê, você já não consegue mais sair sozinho. No início você pensa, não, eu vou experimentar aqui 1, 2 vezes, 3 vezes. E aí quando eu quiser parar, eu paro. E não é assim. Não é assim. As coisas do mundo, ela nos prende. E aí quando a gente quer voltar, a gente não tem mais força de voltar. E aí só Jesus. Como o Senhor falou, graças a Deus e a mim também, Jesus me alcançou. E eu tive a oportunidade de voltar. Mas eu também já experimentei muitas coisas do mundo. E ali eu achava bom naquela hora. Só que quando no outro dia eu estava arrependido, e aí passava 2, 3 dias, eu ia fazer tudo de novo. É porque ali o momento é bom. O momento é bom, as coisas do mundo são boas. É por isso que a maioria dos jovens hoje eles estão se perdendo, porque as coisas do mundo são boas. Só que ruim é as consequências. E as consequências não vêm de imediato. Os jovens eles não entendem que a consequência não vem de imediato, pastor. A consequência ela vai custar vir. Ela não vai vir de imediato. Só que quando ela vier, ela vem... Só que quando ela vier, ela vai vir de uma vez. E aí, eu e nem os jovens que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo, elas conseguem resistir essa consequência. É verdade. A consequência é grave, a consequência é grande.
Então, assim, meus queridos irmãos, nós queremos estar orando pela sua vida nesse momento. Você que nos assiste, tá bom? Juntamente com o meu irmão aqui, Ismael, em Cristo, nós queremos estar orando por você, pela sua vida. E que se você estiver vivendo dessa forma, né, desonrando seus pais, as autoridades, que você reflita sobre essa palavra, nesse podcast que nós acabamos de tratar aqui, que é tão importante, tá bom? Reflita nisso. Convido você a fechar seus olhos aí onde você está, que nós estaremos orando aqui pela sua vida, em nome de Jesus. Ismael, feche os olhos, vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar, te exaltar, te bendizer. Deus, muito obrigado por essa oportunidade incrível aqui de tratarmos esse tema tão importante de uma forma tão ampla, Pai, tão básica ao mesmo tempo, tão simples, Pai, mas porém ela poderosa, ela rica, ela de excelência, Pai. Aqueles que forem, Pai, que honrarem seu pai e sua mãe, eles verão dias prolongados, serão abençoados, viverão bem sobre essa terra, terão seus sonhos alcançados, serão bem-sucedidos na escola, na faculdade, no trabalho, na empresa. Pai, que o Senhor possa, de uma forma poderosa, neste dia tão querido, Pai amado, abençoar cada um desses que estão assistindo o podcast nesse momento. Abençoa os jovens, ó Pai, que eles venham ter essa consciência de honrar o pai e mãe, de obedecer, de ser grato pelo dia, ser grato pela presença dos pais, pela vida dos pais, pelo comer, pelo vestir, pelo calçar, pelo estar vivo sobre essa terra, ter um teto para morar. Sim, ó Pai, que o Senhor venha deixar na mente deles bem aberto, bem claro, ó Pai, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e que o jovem honre seu pai e sua mãe. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queremos agradecer a cada um de vocês que esteve aqui nos assistindo. Que Deus possa abençoar de forma poderosa. Em breve estaremos em mais um podcast. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Ismael. Obrigado, fique com Deus, até a próxima. Seja abençoado no nome de Jesus.